Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui para falar sobre a saída do CEO, o Chief da Qatar Airways depois de 27 anos e por que eu acredito que ele irá voltar a fazer Open Days no Brasil. Então vamos lá pessoal, 27 anos depois o CEO pediu demissão, ele saiu da empresa, mas pelas mudanças que estão acontecendo lá, eu acredito que ele foi demitido. Eu passei quase 8 anos na Qatar Airways e isso era uma coisa que eu queria muito, que ele saísse. Não é porque eu quero o mal dele, mas porque eu acredito que o pensamento dele era um pouco antiquado, um pouco fechado ali, controlado. Eu queria que tivesse mais liberdade ali dentro da empresa, então eu sempre tive essa expectativa que não aconteceu durante o meu período lá, mas que aconteceu agora. E as coisas estão melhorando para os funcionários, para quem trabalha lá. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Bom, dentro de uma semana que ele saiu, a primeira mudança foi que eles deixaram a tripulação fazer tatuagem. Bom, para mim isso não faz muita diferença, eu não tenho tatuagem. O que eu vou falar aqui são mudanças para os comissários, porque para piloto estava tudo liberado. Tinham pessoas que já tinham tatuagem lá, que foram contratadas antes dessa regra, depois que ela foi introduzida há muito tempo atrás, então pessoas não podiam ter tatuagem. Junto comigo entrou uma brasileira que ela tinha um dragão nas costas e na inspeção médica ela foi demitida. Muitas pessoas depois da inspeção médica fazem a tatuagem, porque todo ano você tem que fazer essa inspeção médica, mas eles só checam a sua respiração e a sua pressão arterial. Então, tem algumas pessoas lá que têm tatuagem, mas hoje já está liberado. Outra mudança repetida foi que se você pegar dispensa médica, vamos supor que se você tem um caso sério, um problema sério de saúde, você poderia passar a noite no hospital, lógico. Mas agora você pode passar a noite em outros lugares, caso você tenha dispensa médica. Então eu acredito que no futuro eles vão deixar a tripulação dormir fora sem ter que ter dispensa médica. Outra coisa é o uso de celulares em uniforme. Era proibido você utilizar o seu celular em qualquer parte do seu trabalho ali, desde o seu transporte até o aeroporto, você não podia usar o celular. Lógico, 90% da tripulação fazia isso, mas dentro do ônibus com a cortina fechada, tinha uma ou outra pessoa, geralmente era supervisor, que não gostava e pedia para a pessoa não utilizar o celular e chegava mesmo até ser reportada para a empresa. Já teve pessoas que foram demitidas por conta de ser reportado que estava usando o celular dentro do ônibus. Então agora está liberado utilizar o celular com uniforme, desde que seja dentro do ônibus ali. Uma coisa que eu achava super natural, você está dentro de um ônibus, de uma van super alta, cortinas fechadas, por que não, né? Poder utilizar o seu celular. Outra mudança de suma importância é o horário de descanso requerido pela empresa. Bom, antigamente você tinha que chegar na sua acomodação 12 horas antes, você tinha que ter um período de descanso mínimo de 12 horas antes do seu transporte pegar você na acomodação. Bom, é bastante tempo. Você tinha um período ali de 90 minutos que você poderia utilizar dentro desse prazo, dessa duração de 12 horas, mas você não poderia utilizar esses 90 minutos para fazer parte da contagem do início do seu descanso mínimo. Por exemplo, meu descanso mínimo começa às 5 horas da tarde, porque o meu transporte é 5 horas da manhã, eu não posso utilizar ele, por exemplo, 10 horas e 30 minutos. Não, eu tinha que chegar na minha acomodação 12 horas antes do meu transporte, e daí sim eu poder sair os 90 minutos, às vezes ir no supermercado, fazer alguma coisa. Então agora são somente 9 horas do horário da apresentação do voo, não é mais antes do transporte chegar. Isso é uma grande mudança. Anos atrás, quando o Chief estava lá, houve uma mudança entre o horário do transporte e o horário da apresentação do voo. Isso dá uma diferença de 1 hora, mas ela foi revogada em 1 semana. Então, na época que ele estava lá, fazer mudanças era muito difícil. A gente tinha uma pessoa lá que ela foi contratada, se eu não me engano, do Canadá, para tentar fazer algumas mudanças. A gente tinha reuniões lá naquela sala de conferência, vários tripulantes, e a gente pedia as modificações e nada foi feito. Então é uma surpresa muito grande que essas coisas estão acontecendo,
Não que estão acontecendo, mas na velocidade que estão acontecendo. Então 2 semanas é muito pouco tempo para tanta modificação. Uma outra mudança que está a caminho, que já foi notificado, mas que ainda não está nada certo, é sobre como você deve se vestir para fazer um voo. Isso inclui a tripulação, famílias e amigos. Então hoje você pode usar uma camiseta polo, precisa usar uma calça social, uma calça de linho, um sapato ou um mocassim. Antigamente tinha que ser camisa mesmo, até com gravata. Então eles deram uma liberada aí por conta do calor, eu acho, deixaram usar uma polo. Só que hoje já vai mudar e parece que não vai ter uma regra assim específica. Você vai ter o seu próprio julgamento e falar assim, não, eu estou vestindo uma roupa adequada. Lógico que a pessoa não vai com um shortinho de ir pra praia, então ainda não saiu oficialmente como que vai ser isso, mas que já estão avisando que vai ser mais relaxado. Isso é muito bom, eu não gostava muito do sapato ali, do resto para mim, uma polo, uma calça social não tem problema nenhum. E a questão do Open Day voltar a ser feito no Brasil, eu acho que é uma questão de tempo, porque isso era uma rixa que o TIFF ele tinha com os brasileiros. Depois que um brasileiro acho que resolveu processar a empresa, ele resolveu não contratar mais tripulantes, comissários brasileiros, mas os pilotos manteram lá. Isso não quer dizer que na época todos os brasileiros iriam ser demitidos, não, só não haveriam novas contratações. Aconteceu a mesma coisa com as Filipinas, mas eles já voltaram a contratar rapidamente. Então eu acredito que não tem o porquê de não haver Open Day aqui no Brasil. Sim, a Qatar Airways é uma empresa mais puxada ali para a Ásia, então a tripulação número 1, a nacionalidade número 1 é a Índia, seguido pela Filipinas e depois pela Tailândia. Esse grupo compõe a maioria da tripulação, mas eu acho que isso vai mudar, não tem o porquê, isso era uma coisa do TIFF lá e eu acho que muita coisa boa vai acontecer para a empresa, para quem já está lá, isso é muito bom, e para quem pretende fazer o Open Day, eu acredito que isso aí vai mudar, é uma questão de tempo. E quando a Qatar Airways vier fazer o Open Day no Brasil, que eu acredito que isso vai voltar a acontecer, bom, se você quiser participar, eu recomendo uma coisa, estude inglês. A questão da entrevista, se vocês quiserem, a gente pode até bater um papo sobre isso, porque na minha opinião é uma mera questão de sorte. Eu fiz 2 entrevistas para Emirates, nem cheguei a passar naquele Hello, Nice to Meet You, já fui eliminado, na Etihad também, mas eu passei de primeira na Qatar Airways. Pode ter sido um pouco por conta da minha experiência, mas eu acredito que tem que ter muita sorte também. Por que eu falo isso? Bom, tem várias pessoas, principalmente da Ásia, que acabaram de fazer a faculdade, 21, 22 anos, é o primeiro emprego e são contratadas. Beleza? Isso não é exceção, acontece muito lá. Tudo bem que a Qatar Airways é uma empresa mais puxada para a Ásia, às vezes eles exigem um pouco mais de experiência para o restante do pessoal, mas eu acho que isso vai mudar. Então, fique esperto, acredite que vai chegar um Open Day e esteja preparado. Ah, mas eu não sei falar inglês, meu inglês é fraco. Bom, eu vou deixar aqui na descrição um canal que eu tenho de curso de inglês. Lá tem níveis básico, intermediário e intermediário avançado. É só você seguir o vídeo de acordo com o seu nível. Então tem níveis A1, que é o básico, B1, que é o intermediário, e B2, que é o intermediário avançado. Então essas são as modificações que estão acontecendo lá. Uma modificação que eu queria muito que acontecesse, tanto na época quanto eu estava lá, quanto agora, é a diminuição da carga horária de trabalho. Às vezes a gente fazia uma jornada de, por exemplo, 21 horas, eu já cheguei a fazer. Você se apresenta no aeroporto para fazer um voo para Los Angeles, ou Dallas, Houston. Então são 16 horas de voo, 15 horas de voo, mas aí tem um tempo da apresentação, da reunião, do embarque, desembarque, pegar as malas, chegava de uniforme 21 horas e quando você chegava no hotel tinha apenas 17 horas de descanso. Então eu já cheguei a voar 137 horas em um mês, isso é horas de voo, não jornada de trabalho. Então com esses fusos horários a gente ficava bem cansado, eu tive alguns problemas de saúde, depois de 8 anos, várias pessoas têm problemas de saúde lá, mas continuam. Eu resolvi fazer algumas cirurgias e sair. Então eu espero que isso modifique, porque também às vezes você chega lá de primeira, você já tem 120 horas, 130 horas de voo no mês, seu corpo não se adapta tão rapidamente. Eu acredito que isso vai mudar logo logo também.
Quando eu entrei lá era bem mais flexível, né? Porque a empresa ainda não era muito grande, tinha 80, 90 horas de voo. Aí no segundo ano começou umas 100 horas, no terceiro e quarto 110, 120, aí a coisa desandou e foi muito cansativo para mim. Então, vamos aguardar mais notícias, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.